mais da Escritura, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Aprendemos um pouco mais hoje sobre um assunto que atualmente é pouco debatido, pouco falo, mas é um assunto que, dentro da história do cristianismo, da igreja cristã, nós temos esse personagem que é Marcião, e ele desenvolveu um trabalho de um posicionamento teológico que os patrísticos, na sua maioria, não concordaram muito com ele, mas Marcião teve aí a sua teologia desenvolvida, teve seu plano bíblico e teve seguidores que naquela época o seguiram, como atualmente tem algumas pessoas que são discípulos da ideia da teologia de Marcião. Então hoje está conosco aqui meu amigo Esaías Davi, né, que vai estar falando um pouquinho a respeito deste assunto, e teremos aqui também o nosso amigo Edson Marcionita, que faz parte desse movimento que defende, que difunde a teologia de Marcião. Ele estará aqui hoje fazendo papo, estará aqui hoje fazendo algumas indagações para o Esaías Davi. E vamos ver o que nós podemos aprender com estes homens de Deus aí. Recebê-los aqui na nossa sala, ele se apresentando. Bom, Esaías Davi, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Presente aí com o pessoal. Tudo bom, professor Kleber Guedes? Muito obrigado aí pelo convite. Uma boa noite a todos. O irmão Edson Gomes também. É um prazer conhecê-lo. Bom, o pessoal que já me conhece, né? Eu sou Isaías, do canal Isaías na Disciplina da Terra. E venho falar sobre... A princípio, né, eu tinha combinado com o professor Kleber seria uma entrevista, a princípio, sobre essa questão aí do marcionismo, né? Então, foi aí que depois o irmão Edson Gomes pode falar mais a respeito. Ele desejou entrar na live, o Kleber me perguntou se eu queria que ele entrasse para poder contrapor, né, a minha posição, aquilo que eu fosse falar, ou apresentar o outro lado. Eu achei bacana, achei legal e aceitei de boa, assim, um diálogo aí, um debate amigável, né? Porque nada pessoal, não estou aqui para brigar, nada disso, só para conversar mesmo. E é isso aí, vamos ver como é que vai ser essa live, né? Como vai ser esse estudo que faremos aqui nesta noite, né? Fico feliz de estar aqui. E estou retransmitindo essa live no meu canal. Você que está aí me assistindo aí no canal Isaías Davi, vem aqui, se inscreva no canal do professor Kleber Guedes. Eu deixei o link na descrição, tá? Porque eu pretendo participar mais vezes aqui, como já participei, né? E o pessoal também vem aqui, dá uma boa noite aqui no chat, faça suas perguntas. E é isso aí, vamos ver como é que vai ser isso aí. Boa noite. Maravilha! Bom, Edson Marcionita, pela primeira vez no nosso canal aí. E olha, eu quero dar uma oportunidade para ele fazer a sua apresentação pessoal. Aí depois cada um de vocês terá a oportunidade de apresentar a tese que vocês estarão defendendo nessa noite. Vocês terão a oportunidade de apresentar a tese que vocês estarão defendendo nessa noite. Bom, primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos, né? Ao irmão Isaías, ao mediador aí, o Kleber, né? Quando eu vi esse anúncio, né, sobre o marcionismo, eu me interessei porque no Brasil aqui tem poucas pessoas, ou quase ninguém, né, que defende o marcionismo, né? Então me propus a defender o marcionismo. Bom, o que é
ser um marcionita? Basicamente, nós sabemos que no ano 144, Márcio de Sinop, ele compilou a primeira Bíblia, né, que tinha as 10 cartas autênticas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Então, todo o meu trabalho de 10 anos para cá é entender o que é o marcionismo. Né? E nós, de 3 anos para cá, nós tivemos um trabalho da reconstrução da Bíblia marcionista. Né? Ela está aqui. Ela foi idealizada, né, por 2 americanos e eu sou a terceira pessoa aqui no Brasil. Né? Então, a gente trouxe para o português e já tem ela imprimida. Bom, como é que a gente chega, né, na Bíblia marcionita? Tertuliano, ele escreveu 5 livros contra Márcio, né? E estava com a Bíblia marcionita na mão. Então, ele se contrapôs a Márcio, falando versículos da Bíblia marcionita. Então, de lá a gente extrai, né, mais ou menos o que deveria estar na Bíblia marcionita. Bom, é que nem eu falei, né? São pouca gente que defende o verdadeiro marcionismo, e eu estou aqui para tentar mostrar, né, o que é o verdadeiro marcionismo, tá? Estou à disposição aí, tá? Muito obrigado. Maravilha! Cara. Muito bom ter esses 2 guerreiros aqui. E o tema do nosso bate-papo hoje é: o diabo é o Deus do Antigo Testamento? Essa era uma das ideias que Marcião ele difundiu na sua época, né? Se eu tiver equivocado, o irmão Edson aí depois pode me corrigir. Isaías Navi, então quero te dar a oportunidade para você fazer a tua resposta para essa pergunta e apresentar a tese que você vai estar defendendo. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria explicar por que eu estou falando sobre isso, né? Por que eu estou falando sobre isso? Bom, eu tenho encontrado, apesar de o irmão Edson pela primeira vez que eu encontro um marcionita clássico, porque ele, pelo que eu vejo, ele leva a sério a questão em si, de acordo com a linha de Marcião original. Porém, de um modo assim mais vago e mais simples, essa afirmação de que o Deus do Antigo Testamento não seria o mesmo do Novo, que seria um Deus maligno, seria o diabo, o inimigo e tal, é algo que está sendo muito difundido na internet, é algo que está sendo muito aceito, né? Ainda mais no meio da conspiração. Eu que convivo no meio da conspiração na internet, os conspiracionistas, pessoas que sempre afirmam coisas a respeito de um sistema que governa o mundo, um sistema que seria maligno, de um grupo de pessoas que enganam o mundo inteiro, e todos estamos numa matrix e tal, e tal, tal. E a religião também seria uma grande mentira e esconderia muitas verdades de nós. Então, essas pessoas, elas seguem também, cada vez mais eu tenho visto muitos acreditarem nessa afirmação, né? Ainda que não se declarem marcionistas, ainda que não entendam nada sobre Marcião, talvez nunca ouviram falar, mas já falam que o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, não é o Deus do Messias, né? Seria um outro Deus maligno, e o Messias trouxe o Deus verdadeiro. É por isso que eu me interessei muito por esse tema, que é algo que eu discordo, que eu acho que, para se afirmar isso, deve-se provar que Jesus não fazia parte do contexto onde ele é inserido, né? Tem que se negar toda a história do Messias, como a sua própria genealogia e toda a formação, né, como homem dentro de um povo, dentro de uma cultura. Isso estabelece uma ruptura radical entre o povo judeu, tudo aquilo que foi construído, né, que é relatado no Antigo Testamento, com uma nova realidade elaborada no Novo Testamento, que
que inevitavelmente tem sua base no Antigo. Então, acho que é muito difícil, tá? Eu analisei, eu estudei um pouco a respeito. Não vou dizer que não seja convincente a tese, é um pouco convincente, sim, à primeira vista, né? Mas nós vamos ter que negar muitos pontos específicos dentro do que é ensinado no Novo Testamento. Por isso que Marcião, creio eu, teve que eliminar boa parte dos livros cristãos que eram utilizados, né, pela igreja para formar o seu próprio cânon ou sua própria lista e rejeitar todos os outros como livros que não deveriam receber o crédito por legitimar, tá, a Bíblia hebraica, legitimar a tradição judaica dentro do Antigo Testamento. Então, ele teve que fazer isso para poder dar sustentação à sua tese de forma inequívoca e romper e criar essa ruptura radical com toda a tradição judaica, com todo o judaísmo, com todos os judeus, e criar um cristianismo sem raízes judaicas, totalmente espiritualizado, eliminando toda a história, né, em que o Messias está inserido. Então, eu discordo disso, e a gente pode desenvolver esse assunto no decorrer aí da nossa conversa. Então, eu não sei como que é possível se a gente tem um diálogo, sendo que teria que ser dentro dos 11 livros de Marcião apenas, né, para poder entender que o Novo Testamento tem como base o Antigo. Se você elimina o Antigo dizendo que é um outro Deus, um Deus estranho, um Deus, ou seja, seria o demiurgo, né, como ele chamava, é algo que rompe com toda a tradição da igreja, tanto que Marcião se destaca nessa posição. É claro que não é a única dele, nós temos os gnósticos também, que tem algo parecido, né? Mas ele se destaca porque o que ele trouxe causou uma estranheza por parte de toda a igreja. Por isso foi excomungado, por isso foi proscrito, né? E a princípio é isso que eu tenho a dizer. Maravilha. A mesma pergunta que eu fiz aí para o nosso amigo Isaías Navinho, eu faço para o senhor, irmão Edson Marcionita. O Deus do Antigo Testamento, ou melhor, o diabo é o Deus do Antigo Testamento? Esse entendimento está correto? Qual é a sua tese a respeito disso? Não, o diabo não é o Deus do Velho Testamento. Para os marcionitas raízes, existem 3 princípios. O Deus bom, pai de Isocrestos, né? Você vai ouvir falar Crestos, né? Porque eu não falo nem Cristo nem Messias, né? E deixar bem claro que a Bíblia marcionita não tem o Velho Testamento, né? E ela não tem no Velho Testamento. Márcio considerava que o Deus do Velho Testamento seria um Deus menor, um Deus diferente daquele que Isocrestos veio pregar, né? É o do amor, né? Os 3 princípios, né, de Márcio era o Deus bom, pai de Isocrestos, o Deus criador, que é Jeová, e o Deus quase como um Deus, né, um Deus mau, que é o diabo. Tanto é que quem está julgado é o príncipe desse mundo, né? Isocrestos falou que o príncipe desse mundo está julgado e condenado. Não é Jeová. Porque príncipe, Jeová, o rei dessa terra, nós concordamos. Ele criou os céus e a terra da matéria. Porém, Isocrestos não vem desse mundo. Ele é de outro mundo, né? Ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, e desse mundo eu não sou. Ele veio do mundo que nem ninguém aqui na terra, nem Jeová, nem seus anjos, conhecia esse mundo. Ele falou, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, né? Então ele falou assim, ninguém conhece o Pai. O meu Pai ninguém conhece. Somente a quem eu, né, o Filho, quiser revelar, né? Então não era conhecido
Isocrates veio trazer um pai até então desconhecido. Ele falou, vocês nunca ouviram a sua voz e nunca ouviram o seu parecer. Então, é um Deus totalmente desconhecido. Ele falou assim, as leis e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, a Torá e a Taná, só profetizaram a João Batista. De agora em diante, eu vou trazido, né, o reino dos céus. Então, a mensagem que Isocrates veio trazer é uma mensagem diferente, de um Deus diferente. Porque o Deus do Velho Testamento, que é Jeová, ele é um Deus iracundo, matador de criança, aplaca sua ira ainda ando o odor de sangue queimado, ciumento. Né? Ao passo que o Deus de Isocrates, ele manda amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal. Ou seja, e Isocrates falou, pelos seus frutos conhecereis. Então a gente conhece, né, de uma árvore boa, não vai nascer um fruto ruim, de uma boca que amaldiçoa, não sai bênção, né? Agora você pode vender o Deuteronômio 28, o Jeová, né? Jeová, ele abençoa no varejo e amaldiçoa no atacado, né? Então, os maçonitas, na reconstrução da Bíblia maçonita, nós não temos o Velho Testamento. Nós acreditamos que é o Deus dos judeus, que não tem nada a ver, né, com o Deus apresentado por Isocrates. Então, o diabo não é o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é Jeová, é o Deus criador. Existem 3 princípios: Deus bom, Deus criador e o Deus mau, que é justamente o diabo. Nós acreditamos numa redenção do Deus Jeová, tá? Mas não acreditamos numa redenção do Deus mau, né? Porque ele já está julgado e condenado. Agora, é lógico, Marcion, né? Ele foi o bispo, fala, o que se tem de Márcio é o que tem na Wikipédia, né? Fala que ele foi excomungado, isso, aquilo, acolá. Mas não, ele foi o bispo, o 8º bispo da Igreja de Alexandria. Você pode olhar no Google, né? Ele é o 8º bispo. Alexandria era, naquela época, a maior cidade do momento. Então, nós todos sabemos que um bispo de uma igreja de uma cidade daquele porte dominava, né, os bispos de outras igrejas. Então, ele seria como um papa daquela época. O seu bispado foi de 142 a 152, tá? Ele fez a Bíblia maçonita nesse tempo e ela circulou por mais de 100 anos entre os primitivos. Isso a Igreja Católica, ela passa, né? Ela não quer que ninguém saiba, né? Mas ela foi. Na morte de Márcio, né? Quando ele morreu, esses bispos, né? Invejosos como Tertuliano, Irineu de Leão, aí eles empreitaram para derrubar o marcionismo. Tanto é que Tertuliano faz 5 livros contra Márcio. Irineu também é contra, né? E para dar essa liga, né? Para que a Igreja Judaica Cristã, né? Tivesse essa liga, eles traduziram do hebraico o Velho Testamento e agregaram no seu cânon, que a gente tem aqui. Então, de bate pronto, quando você pega essa Bíblia que nós temos, o Deus do Velho Testamento parece ser mesmo o Deus do Novo. Parece. Você vê que o livro de Mateus tem até Isocrates cumprindo algumas profecias, ao passo que ele não está profetizado no Velho Testamento. Nem ele, nem o seu pai, né? E falou, vocês nunca ouviram o seu parecer. Não é o parecer de aspecto. Ouviu o que ele tem para dizer, né? Então, eu que mostrei o que ele tem para dizer. Então, ele é um Deus de outro sistema de coisas, tá? E realmente veio aqui trazer uma mensagem de vida eterna, que não é prometida no Velho Testamento. Mas eu... Tranquilo. Vou parar um pouquinho por aqui, vou falar com... Deixa a parte tá bom. Eu só vou fazer uma pergunta curiosa para o senhor, aí depois eu vou deixar você e o Isaías dialogar aí com perguntas, respostas e réplica. Quem foi, antes de Jesus, quem falou, anunciou a respeito desse Deus que era o Pai de Jesus Cristo? Houve algum profeta? Houve alguma pessoa?
Não, não. Ele diz assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho, somente a quem o Filho quiser revelar. Essa mensagem, ela não veio desse mundo, porque ele falou assim, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Ele desceu de um céu que ninguém nesse mundo conhecia. Como se diz, eu quero só fazer um adendo. Albert Einstein disse que esse mundo aqui ele está dentro de uma bolha. Por isso que ele é finito e escuro. Mas fora da bolha existem outros mundos. Então, Isocrestos, ele veio desses outros mundos aí, né? Justamente aqui com a missão não de salvar a priori, não de salvar a humanidade. Ele veio buscar os que eram seus aprisionados no Hades, né? E ele assim o fez. E depois ele providenciou a nossa salvação. Então, nenhum profeta do Velho Testamento falou sobre o pai de Isocrestos e nem sobre ele. Então, não houve ninguém antes de Jesus que falou a respeito desse Deus. Não. Tranquilo, então. Era só essa curiosidade. Isaías Navi, esteja à vontade aí, se você quiser fazer alguma pergunta para o irmão Edson. Bom, eu queria saber como que ele enxerga essa questão do marcionismo no mundo, já que seria uma vertente defendida por uma grande minoria, né? Nós temos aí a escritura divulgada no mundo inteiro, né? Nós temos aí a igreja cristã, muitas denominações, sim, mas todas elas em comum têm esse cânon, né, de 66 livros, no caso a católica tem mais 7, né? E todos esses concordam, mesmo outras vertentes, concordam que o Pai de Jesus seja o Deus de Israel, né? Como entender isso? O mundo inteiro está enganado nessa posição. Por que essa verdade não é revelada com mais assim, intensidade? Isso influencia na salvação? Será que todo mundo que acredita nisso está perdido, está enganado? Né? Olha como é que é complicado. A salvação é algo complexo, algo difícil, né? Pela Escritura a gente sabe. A porta estreita. Jesus falou da porta estreita e a porta larga. Larga é o caminho que conduz à salvação, estreito é o caminho que conduz à perdição. Agora, nesse caminho estreito, só vão passar aqueles que entendem Jesus como um ser iluminado que desceu do céu de forma direta, que não tem nada a ver com o judaísmo, que revela um Deus novo, diferente do Deus de Israel, né? Como é que fica a salvação nesse sentido, né? E eu vejo que, como eu falei aqui, sobre essa questão, a cada vez mais eu tenho visto mais pessoas defendendo essa tese, porém, desvinculado de um marcionismo clássico. Não sabem nem quem é Marcião, né? Mas defendem isso, porque elas acham que Deus seria incapaz de matar crianças. Então, como Jesus veio trazer o amor, né? Amai-vos uns aos outros, então aquele Deus lá que matou crianças no passado não pode ser o Deus de Jesus Cristo, porque o Deus de Jesus Cristo, ele só ama e não mata ninguém, ou não manda matar, ou não... Essa questão, o meu ponto de vista sobre isso, eu posso falar depois, mas não é totalmente errado essa impressão. Porém, há um radicalismo aí, né, que tenta transformar essa ideia num dualismo, num Deus dual, num dois deuses, coisa que não é o que a Escritura diz, justamente por causa dessa impressão. Então, eu acho que, por a gente achar que Deus não é capaz de fazer alguma coisa, então a gente vai construir um Deus diferente e dizer que há uma ruptura e dizer que Jesus veio trazer outra coisa e tal, né? Então, a pergunta que eu tenho é essa aí, como que fica a salvação das pessoas que... Por que o marcionismo foi apagado completamente e pouquíssimas pessoas representam essa
verdade, por assim dizer, que eu não acredito que seja, mas seria demais, né? Se Jesus veio trazer a revelação do Deus verdadeiro para o mundo, ele meio que fracassou, porque o mundo inteiro acha que o Deus de Jesus é o Deus de Moisés, né? Então, passo a palavra aí para o Edson. Esteja à vontade, irmão Edson. Pode responder a pergunta. Então, a salvação, né? Paulo falou assim, mesmo que um anjo do céu, né, os traga outro evangelho que não seja o meu, considera anático. Ele fala muito de vós serão julgados pelo meu evangelho, né? Romanos 2,16. Romanos 16,25, né? Os mistérios ocultos foram revelados pela pregação de Isocrestos e pelo meu evangelho. Paulo falou de um evangelho dele, né? Muita gente passa batido, mas ele tinha um evangelho, né? Os maçonitas conhecem esse evangelho. Agora, Paulo fala assim, nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé em Isocrestos. Eu quero falar para você uma coisa, ele não veio para salvar a humanidade. E quero revelar uma coisa, ele nem conhecia a humanidade. Isocrestos, não. Ele veio para salvar os que eram dele, os espíritos aprisionados, no Hades. E São João 17 está bem claro. Pai, cumpri minha missão, já fui lá, né? E todos que eram seu, nem se perdeu. Os espíritos aprisionados no Hades, né? Mas, ele falou, já cumpri minha missão. São João 17 está bem nítido. Ele cumpriu a missão dele, né? E em Efésios diz, ele desceu às regiões mais baixas da terra, levando o cativo cativeiro, e levou até os mais altos dos céus. Mais alto dos céus é o Pleroma, né? É onde veio o Cristo. Né? Então, a salvação, Cristo veio salvar a priori, né? Os espíritos aprisionados. Né? Ele falou, cumpri minha missão. Mas tem um porém. Ele ficou 12 meses com a gente aqui. Nem um dia mais, nem um dia menos. Ele aprendeu a nos amar. Porque ele contou uma coisa na gente importante. Fé. Fé. Você pode ver que a palavra fé não tem no Velho Testamento. Só aparece no Novo. Ele é autor e consumador da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele se agradou, quando ele ficou aqui 12 meses com a gente, ele se agradou da fé. A fé do centurião de Cafarnaum, a fé que tocou, da mulher que tocou sua orla, e até disse, né? Sua fé te salvou. Então, ele resolveu salvar a humanidade, porque essa humanidade não pertence a ele, tá? Nós fomos comprados. Ninguém compra o que é seu, né? Se a humanidade fosse dele, ele não compraria. Mas Paulo falou que ele nos comprou, né? Por um bom preço. Existe uma história, por falta de tempo não vou poder contar, mas existe toda uma história que nós fomos comprados e trocados, né, pelo Deus desse mundo, Jeová, em troca da sua vida, ele deu a Isocrestos todos aqueles que ele quiser. Então, veja bem, existe um versículo muito interessante, São João 3,16, que eu acredito que o Evangelho de João foi escrito por um maçonita, tirando o capítulo 1 ou 2, que é um bode na sala, né? Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus que é esse? O Deus do Velho Testamento não é. Por que ele não amou o pessoal do dilúvio, então? Por que ele não amou o pessoal de Sodoma e Gomorra? Por que ele não amou, né, o pessoal do deserto, o pessoal lá preso pelos egípcios, né? Mas se Deus aí é o incognoscível, amou o mundo de tal maneira, né? Não o seu mundo, ele amou esse mundo aqui de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é prometida só por Isocrestos. Você não vai ver o Deus do Velho Testamento prometendo. O que o Deus do Velho Testamento promete? Ele fala assim, eu mato, eu firo, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Ele diz ainda, todas as nações, para mim, são como nada, menos que um nada. E Paulo diz ainda, a criação geme, porque ela foi aprisionada. E quem aprisionou ela por vaidade. Nós
estamos aqui aprisionados nesse mundo. Isocrestos, nesses 12 meses que ele ficou com a gente, ele amou. E nos dá uma oportunidade de salvação, mas tem realmente que acreditar nele, né? Você pode ver, só para finalizar, em Hebreus tem uma galeria de pessoas que tinham fé, né? É isso, é aquilo outro, Isaías, tal, isso, aquilo, mas eles não alcançaram a promessa. Então, a fé no Deus errado não adianta nada. Nós temos que ter fé no Deus verdadeiro, né? Eles não alcançaram a promessa. E qual é a promessa que Isocrestes falou? No último dia, mesmo que esteja morto, viverá. Então, a promessa nossa é de vida eterna nos céus. No Velho Testamento, não há promessa de vida eterna no céu, né? Não tem essa promessa. Então, a salvação... Sim, pode falar. Eu quero fazer um comentário. Está me ouvindo? Sim, esteja à vontade. Então, quero fazer um comentário sobre a fala do irmão. Bom, primeiramente, que existe sim a palavra fé no Antigo Testamento, em Abacuque 2,4, fala o meu justo viverá da fé, que é algo que é uma passagem também replicada em outros livros do Novo Testamento, né? E sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. O que significa não perecer? Né? Existe aqui uma condicional. O Edson falou sobre amar o mundo. O Deus que matou o pessoal no dilúvio não amou, porque ele matou as pessoas no dilúvio, matou as pessoas no Sodoma e Gomorra. Só que aqui também ele vai matar, porque ele diz, todo aquele que nele crê não pereça. Então, aquele que crê nele não vai perecer, mas quem não crê vai perecer. Vai perecer como as pessoas que morreram no dilúvio, como as pessoas de Sodoma e Gomorra, como as pessoas que padeceram lá atrás. Lá em Judas 1, Judas 1,5, fala assim, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube de isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, a fé, ela é imprescindível para a salvação, concordo com o irmão, imprescindível, sendo que aquele que não crê, ele é condenado. O próprio Jesus, ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê e for condenado, ou aquele que não crê será condenado. Então, a condenação é para aqueles que não creem, e ela vem de Deus, sim. Né? Então, se eu disser que Deus ele é mau por condenar aqueles que não creem, eu vou dizer que o Deus do Novo Testamento também é mau. O Deus do Novo Testamento ele é tão ruim quanto o do Antigo, tão injusto, tão da mesma maneira. A diferença é que o Novo Testamento ele vai trazer agora o caminho da salvação por meio de Jesus, vai revelar o seu Filho. Vai revelar o seu Filho e a mensagem de Deus, o Evangelho, vai ser estendido ao mundo inteiro. Né? Mas aqueles que não creem ainda vão padecer, como lá no Antigo Testamento, quem não creu. Então, eu acho muito essa noção de amor de Deus, entendido pelo marcionismo, eu acho muito um apelo ao sentimento, mas não consegue enxergar plenamente a questão. Né? Se a salvação é pela fé, a perdição é pela incredulidade. E a perdição é a condenação. E da onde vem essa condenação? Do Pai de Jesus Cristo, que é o Deus de Israel, que condenou aqueles que não creram no Antigo Testamento. A diferença é por quê? Por que cria essa confusão? Por que cria essa distinção aí, esse radicalismo? Porque o tratamento que Deus tinha com a humanidade no Antigo Testamento era diferente. Né? Deus elegeu um povo, e a partir desse povo, ele se revelou, porém o homem ainda não tinha o relacionamento com Deus que vai ter por meio de Cristo.
um relacionamento espiritual que vai acontecer. Então, o que acontece no Novo Testamento é um novo tratamento de Deus com a humanidade, que não havia no Antigo. Mas é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, que já profetiza, já estabelece essa profecia em todo o Antigo Testamento da vinda do Messias. O Messias, ele é profetizado no Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele fala, Moisés falou de mim, se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele falou, está lá em João. Eu não sei por que o Marcião ele rejeitou o Evangelho de João, que eu vejo muitas pessoas que defendem essa ideia, citar o Evangelho de João, quando Jesus fala para os judeus, vós tendes por pais o diabo, né? E vocês fazem a vontade do vosso pai, vós fazeis a vontade do vosso pai. Quer dizer, então eles associam esse diabo com o Deus do Antigo Testamento. Não estou falando que o Edson faça isso, mas que eu vejo muita gente fazendo isso, né? Então, só que o próprio Evangelho de João, Jesus falou, né? Se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque Moisés de mim falou. Então, você tem as profecias a respeito do Messias, que o próprio Messias, ele legitima e apresenta. Lá no Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús, no final do Evangelho, quando a aparição, né, do Jesus ressuscitado aos discípulos no caminho de Emaús, ele vai mostrar na lei, nos salmos e nos profetas aquilo que era dito a respeito dele, que tinha que acontecer com ele, né? Que tinha que acontecer com ele. Então, como que eu posso jogar fora o Antigo Testamento, rejeitá-lo, atribuir aquela escritura a uma outra divindade, se o próprio Filho de Deus, da entidade, supostamente a divindade verdadeira, ele legitima aquele texto e apresenta aquele texto para os seus discípulos e se revela como o cumprimento daquilo que foi profetizado lá. Ele fala dos profetas como pessoas que falaram dele, que foram revelados por Deus a respeito dele ao mundo, né, ao povo de Israel. Então, é completamente coerente para mim aderir, no caso, a essa posição, que eu teria que negar uma série de coisas muito claras nas Escrituras a respeito. Entende? Então, é difícil, é complicado. Então, novamente, só para terminar, aqueles que não crerem em Cristo, o que vai acontecer? Vão perecer. Vão perecer. Então, se Deus é mau porque ele condena as pessoas à perdição, como condenou Sodoma e Gomorra, como condenou os antediluvianos, como condenou muitos outros no Antigo Testamento, então ele é mau no Novo também, por condenar aqueles que não creem em Cristo. Ok? Beleza. Eu vou dar oportunidade para o Edson agora fazer a pergunta dele para o irmão Isaías Navi. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Posso tentar só um? É porque senão a gente não vai... É porque a gente não vai conseguir desenvolver. É rapidinho. Ele falou de fé. Os 10 mandamentos estão exigindo fé de alguém? Não. Se é impossível, quem não tiver fé, é impossível agradar a Deus, teria um item primordial, né? Sem fé você não consegue agradar a Deus. Por que isso não está nos 10 mandamentos? Né? Porque foi trazido por Isocrates. Ele falou, eu sou o autor e consumador da fé. Falou de Marcos 16, 15, né? Por diante. Bom, todo mundo sabe, nós já estamos no século XX, nós temos um monte de debate no Codex Sinai, tipo, se você entrar lá, o livro de Marcos, capítulo 16, só vai até o 8, né? Então, quem crer e for batizado será salvo. Isso é um adendo da Igreja Católica. Por isso que a gente fez a Bíblia Maçonita, para tirar justamente, né, essa camada católica. Bom, vamos fazer a pergunta. Você disse que o Deus do Velho Testamento é o mesmo que o Novo. Aonde que Jesus disse isso? Que o pai dele é o Deus do Velho Testamento? Nos Evangelhos, né? Aonde que ele diz isso? Maravilha. Pode responder, Isaías. Seu microfone está fechado.
Espera aí. Vou mostrar aqui a passagem em que Jesus disse isso claramente, tá? E isso é algo que é claro, assim, antes de eu achar essa passagem aqui, quando ele fala do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, todo mundo entendia que se tratava do Deus deles, né? Em João 8, peraí. Em João 8,54, Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Quem os judeus diziam que era o Deus deles? O Deus que tem a sua história registrada no Antigo Testamento. Né? Tanto que lá no versículo 8:41, eles falam assim, ó, vós fazeis as obras do vosso pai. Né? Jesus disse, depois, disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Eles estavam falando do mesmo Deus. Temos um pai que é Deus. Elohim. Que Deus? Só pode... Se é outro, ele está falando outra língua? Não. Estamos falando do Deus de Moisés, o Deus da lei, o Deus dos profetas, né? E lá no 54, João 8:54, Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Mas quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Os judeus diziam que o Deus deles, que é o Deus de Moisés, é aquele Deus ali, que todo mundo sabe quem é. E Jesus dizia que esse Deus que eles falavam, que é o Deus de Moisés, Deus dos profetas, o Deus, né, que eles faziam todo, que tinha um templo, que eles iam lá, era o pai dele. Quando Jesus ele entra no templo e vê os cambistas lá vendendo coisas para o sacrifício, ele vai e quebra aquilo tudo, se revolta e diz, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Quer dizer, essa casa aqui é do meu pai. Ou seja, do Deus de Israel. Então, cara, como que a gente pode desassociar uma coisa da outra se a coisa é muito clara? Né? É muito clara. A diferença é que Jesus chama esse Deus de Israel de pai de uma forma muito mais íntima, porque ele é o filho de Deus no sentido literal da palavra. Né? Ele é gerado por Deus. Né? E aí a gente vai entrar em outra questão, que seria a questão da Trindade. Mas, por isso ele tem uma intimidade muito maior. Porém, ele testifica de que o pai dele é o Deus de Israel. Quando ele fala, Pai Nosso que está... Quando fores orar, vocês vão orar, fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eles iam entender que era quem? Para quem que eles iam orar? Eles poderiam invocar... Existe na lei, existe uma brecha para se invocar o outro Deus? Não. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está na lei. Jesus repetiu essas palavras na tentação e todos entendiam que havia um Deus único. Quando Jesus apresenta o Pai dele, ele não diz que é outra divindade, que é um Deus oposto. Ele não diz isso em momento algum. Você pode até, mas parece que é outro, por causa disso, por causa daquilo. Mas ele não diz que é outro. Ele identifica com aquele ali. É esse aí, ó. Vocês... Entendeu? Equalizar. Posso dar um adendo? Olha, pode falar, já terminei. Diz assim, ó, São João 7:28. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis.
O verdadeiro Deus eles não conheciam, né? Quando você falou, né, justamente lá de São João, eu me lembrei o seguinte: existe mais de 130 versículos com a palavra Abba, Pai, né? E você teve dificuldade para achar um versículo que Jesus tenha dito que que Jeová é o pai dele, porque não existe, ele nunca disse isso, né? Por exemplo, ele não disse, o meu pai deu as leis do Sinai, disse isso? Não me lembro. O meu pai provocou o dilúvio? Também não me lembro. O meu pai matou o pessoal de Sodoma e Gomorra? Não. Ele não coloca o pai dele como personagem do Velho Testamento. Agora, você disse uma coisa interessante. O Pai Nosso, né? Veja bem, se Isocrestos é contra você fazer uma oração repetitiva, quer seja no templo, quer seja nas esquinas, aquele Pai Nosso, no entendimento marcionita, é justamente a oração ensinada por João Batista, que não é a oração do Pai. Por que eu digo que não é a oração do Pai? Porque o Pai não criou esse mundo. E Crestos disse para os seus discípulos judeus. Isso é interessante. Ele não falou, vai lá no templo. Ele falou, não, entra no seu quarto e ore. O seu Pai, em silêncio, vai realmente, né, te ouvir. E a oração do Pai Nosso é uma amiga judaica repetitiva. E Crestos mesmo falou, não useis de vã repetição. Então, se ele ensinou esse Pai Nosso, ele está incentivando você ficar repetindo isso. É o que a Igreja Católica faz, é o que a Igreja Evangélica faz. E ele falou, não useis de vã repetição. Ele falou, entra no seu quarto e ora a ele, né? É isso que nós devemos fazer. Agora, esse pai de Isocrestes, ele não está não está no Velho Testamento. Jesus não coloca ele lá. Ele diz, ninguém conhece o Pai. Quando ele fala ninguém conhece o Pai, isso inclui anjos, isso inclui arcontes, inclui todos do Velho Testamento. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E somente a quem o Filho quiser revelar. Ele disse assim, vocês nunca ouviram a voz dele. E nem o seu parecer. Parecer não é a sua feição. Parecer é suas premissas. Veja as premissas. Isocrestes falou, pelo seu fruto conhecereis. Qual que era o fruto de Isocrestes? Paz, mansidão e domínio próprio, tolerância, amor, fé, etc. Qual que era a premissa do Deus do Velho Testamento? Ele tinha um amor condicional, amei Jacó e odiei Esaú. A premissa do Deus do Velho Testamento é se irar todos os dias, ser ciumento, aplacar a sua ira, inalando o odor de sangue queimado. Eu sinceramente, na minha concepção, fui 20 anos pastor evangélico, na minha concepção, hoje, como é que eu pude pregar que esse Deus do Velho Testamento é o mesmo que o apresentado por Isocrestes? E eu vou provar agora que é impossível. Jeová diz em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. É imutável, tá? Ele não muda a sua personalidade. Tanto é que lá em Malaquias, ele já ameaça jogar fezes, né, no rosto de um pastor ou de um profeta, salvo engano. Então, ele termina o seu livro lá dando essa dica, né? Ou seja, ele continua ainda arrogante, né? Ele ama quem ama ele e odeia quem odeia ele. Ao passo, ele é imutável. Ao passo que Isocrestes, é dito dele em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é imutável também. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus do Velho Testamento é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os dois são imutáveis. E como é que um Deus iracundo, matador de criança, aplaca sua ira inalando o odor de sangue queimado, guerreiro, sanguinário, que o seu carro-chefe é pagar o mal com o mal, ele pode se transformar num Deus bom, que tem as seguintes premissas: amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7 e não pagar o mal com o mal. É impossível, porque eles são imutáveis.
Aí estão os dois deuses que Márcio pregou, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é Deus dos hebreus, e o Deus de Isocrância é um Deus universal que não pertencia a esse mundo. Então, estão aí fixados os dois deuses. O irmão Edson, na sua Bíblia, tem Romanos 9, capítulo 9. Dá uma lida aí. Na Bíblia de Marcião, Romanos 9. Pelo que eu entendi, o Marcião achava que Paulo seria o discípulo que compreendeu a mensagem de Cristo de verdade, entendeu quem é o Deus que Cristos pregavam, de fato. Só que lá em Romanos 9:13, você falou sobre a questão de amar um e odiar outro. Romanos 9:13, Paulo vai dizer assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Ele vai citar, né? No versículo 12, ele fala assim, foi-lhe dito a ela, seria a mãe dos dois, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Né? Tem algumas versões que falam que aborreci, né, de Esaú, mas odiei Esaú. O 14, ele vai dizer assim, isso é a palavra de Paulo. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Pergunta retórica. Ele fala, de maneira nenhuma. Ora, era injustiça sim. Como que ele vai amar alguém antes de nascer e odiar alguém antes de nascer? Só que Paulo diz que não é injustiça. Paulo, que serve ao Deus de Jesus, vai falar, não, de maneira alguma, não há injustiça da parte de Deus. Aí no 15 ele vai, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí no 16, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quer dizer, ele sabe, está na mão dele, ele decide. Quer dizer, o Deus de Paulo aqui parece ser o Deus do Antigo Testamento. Então, se na sua Bíblia, Romanos 9, esses versículos aí vai ter problema, porque como que ele pode considerar uma justiça, ou não considerar injustiça, um amor prévio e um ódio prévio de alguém que vai nascer como Esaú, Jacó? Paulo, falar uma coisa dessa e citar Moisés, uma palavra de Moisés como exemplo do caráter de Deus, do Deus deles aqui, não está falando de um outro Deus, não. Está entendendo como é que é complicado essa situação? Então, e outra, Lucas 11, 2. Não sei se o Evangelho de Marcião tem Lucas 11, 2, porque ele fala sobre a questão do Pai Nosso. Né? Ele fala assim, e ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É claro que, em outra passagem, Jesus vai falar que não useis de vãs repetições nas orações, porém, aqui ele dá um exemplo de como seria uma oração. Não significa que deveria ser um mantra ou uma recitação que todo mundo deveria falar o tempo todo, apesar de a Igreja Católica tomar isso aqui como uma reza que deveria ser repetida, e pelo muito repetir você chegaria a algum lugar. Eu discordo disso, os protestantes discordam disso, né? Mas é legítimo. É, sim, um exemplo de oração que foi dado por Jesus. Então, não vejo acréscimo, e não sei se está no Evangelho de Marcião, porque se o Evangelho de Marcião é o Evangelho de Lucas 11, 2, não sei se ele tirou essa parte, tá? Então, é isso. Então, veja bem, olha, os judeus, eles tinham a amida judaica, né? Repetida 3 vezes ao dia, orando para o templo, tá? E eles oravam em voz alta, né? Quando os discípulos falaram, ensina uma oração, né, para nós, porque João Batista ensinou a seus discípulos. Essa oração que foi dita aí é a oração que João Batista ensinou.
Porque o pai de Isocrates não criou esse mundo. Ele não é o Deus que criou os céus e a terra. Nós acreditamos num Deus criador, Jeová, mas acreditamos num Deus bom, um Deus estrangeiro, chamado, né, até por algumas pessoas, alienígena, né? É um Deus que realmente não tem nada a ver com essa criação. E quando ele falou assim, pô, não useis vãs repetições. Pô, ele está condenando esse povo a falar essa vida judaica. Isso aí se repetiu, né? Tanto no templo como nas esquinas, né? Eles repetiam essa vida judaica. Mas o que ele falou? Friso, o que ele falou para os seus discípulos judeus? Entra no seu quarto, fique em silêncio e ora. Entra no seu quarto, eu consigo até entender que seria dentro de você. E ora. É essa oração que o pai de Crestos recebe. A oração dita em palavras altas é a oração que Jeová gosta. Ele ensinou, né, a orar, você vê os salmos, isso, aquilo, essa vida judaica. Isso não interessa para o Deus incognoscível. O que manda, realmente, é o que está dentro do nosso coração. Eu não oro, eu medito, falo. Irmão Edson, eu fiquei curioso aí sobre o texto que o irmão Isaías perguntou para o senhor, o texto de Isaías 11. Como você tem até a Bíblia aí, da Bíblia maçonita. É Lucas 11, professor. Lucas 11. Não, é Romanos. Melhor, Romanos 9. Capítulo, isso, Romanos 9. Esse texto se encontra na Epístola aos Romanos. Espera um pouquinho. Enquanto você encontra aí, eu já queria preparar aqui uma pergunta para vocês dois responderem. Eu queria saber quais foram os critérios que Marcião ele se utilizou para formatar a Bíblia dele. Quais foram os critérios que ele se utilizou? E se esses critérios estão corretos ou não. Entende? Espera um pouquinho, é Romanos 9. 9, capítulo. Versículo, pode ler do 13 ao 16. Não tem. É justamente em cima dessa questão aí que eu queria fazer minha pergunta, o irmão Edson. Qual o critério que Marcião se utilizou para formatar a Bíblia dele dessa forma aí? Okay, porque até na sua conversa, eu vejo você citando um versículo ali, um versículo acolá, que, como por exemplo, você citou aí alguns textos de Mateus e alguns textos de João. Até onde eu sei, nem o Evangelho de Mateus nem de João se encontram na Bíblia maçonita, né? Aí, como o irmão citou, mas tem as cartas de Paulo, né? Eu queria saber qual foi o critério que ele se utilizou para dizer, não, esse texto é de Jesus, esse texto não é de Jesus, e por que ele está correto? Qual é a comprovação histórica que diz que ele está correto? Que critério que ele se utilizou? Eu queria ouvir a sua resposta, depois Isaías vai responder essa questão também. Veja bem, Márcio, ele foi filho de um bispo de Sinop. Você sabe que o bispado passava de um pai para filho. Enquanto o pai dele estava no bispado, e ele era bom de grana, ele tinha estaleiros de navios, né, de barcos, ele teve a oportunidade econômica e logística de visitar as igrejas que Paulo fundou, né? E ali ele conseguiu as cópias das cartas que estavam nas congregações de Éfeso, Gálatas, etc. Conseguiu. Ele agregou todas. E agregou no seu cânon, né, o Evangelho do Senhor, que era relatado. Que depois ele foi chupinhado pela Igreja Católica, acrescentado o nascimento virginal
e a ressurreição em carne, e deram o nome deste Evangelho do Senhor, Evangelho de Lucas. Né? Hoje, como é que a gente faz a reconstrução? Por que eu coloquei aqui não atestado? Eu não estou querendo nem saber sobre, por enquanto, da reconstituição. Você pode até falar depois. Eu queria saber qual foi o critério que ele se utilizou aí. Por exemplo, nós temos ele pegou o que tinha na mão. Ele pegou as cartas pois de Paulo. Paulo. Mas o que eu estou falando, o senhor tem... Naquela época, o senhor tem 144... Só para ficar mais claro, para o senhor, o que prova que ele pegou lá as cartas, igual você está falando, né? Porém, será que não houve uma manipulação por parte dele? Quer dizer, que aquilo que ele acusa os outros, será que ele não fez? Porque nós temos aí alguns manuscritos em grego que me parece que, por exemplo, esse irmão que não está lá no texto em grego. E aí, como é que fica essa questão aí? O problema é o seguinte, Kleber. Essa Bíblia, sinceramente, é uma coxa de retalhos. Tem um estudo que só tem 18% de fato. Né? Quando eu cito Mateus e João, eu tento extrair os 18% de fato. Essa Bíblia aqui realmente foi feita a dedo para destruir o marcionismo. Ela se alinha com a igreja judaica cristã, que é contra o marcionismo. Mas naquela época, em 144, só existia a Bíblia marcionita. Ela foi a Bíblia por mais de 100 anos, entre os irmãos primitivos. Isso é a igreja católica não diz. Como é que eu sei que é verdadeiro ou não? A nossa reconstrução é feita baseada em Tertuliano. Tertuliano tinha uma Bíblia marcionita na mão. E ele replica, ele se contrapõe a Márcio, falando os versículos da Bíblia marcionita, da onde a gente retém e coloca na nossa reconstrução. Né? A nossa reconstrução não tem a camada católica. Aonde essa camada católica maldita, desculpa o termo, é que dá vazão para 50 mil denominações que nós temos hoje. Quantas igrejas tem baseado nessa Bíblia aí? 50 mil? E cada uma é contra a outra. Porque essa Bíblia que nós temos aí é uma coxa de retalhos. Uma hora dá razão para todo mundo e na mesma hora não dá razão para ninguém. Então, hoje, se eu quiser fazer uma igreja diferente das que estão aí, nós fazemos. Porque é uma coxa de retalhos. Mas Paulo falou que todo mundo tem o mesmo parecer e o mesmo entendimento. Para ter o mesmo entendimento e o mesmo parecer, tem que ter uma fonte padrão. E qual é a fonte padrão? É a verdade. É a Bíblia marcionita. Eu tenho, se você quiser, um site do Vaticano que diz que comprova que as 10 cartas autênticas de Paulo foi extraída da Bíblia de Márcio. Nós não temos nenhum manuscrito que tenha na íntegra as cartas de Paulo. Eles chupinharam da Bíblia marcionita as cartas de Paulo e não foram fidedignos no cola e copia. Eles acrescentaram o que era necessário para dar liga à igreja judaica cristã. Esse que é o problema. Hoje está estabelecido nessa Bíblia a igreja judaica cristã. Ponto. Por quê? Eles acrescentaram o Velho Testamento no Novo, traduziram, e formataram todo o Novo Testamento para afirmar que Cristo é a continuação do judaísmo. Agora te pergunto, Paulo evangelizou o mundo inteiro daquela época. Ele pregou a Torá e a Taná? Não pregou. Sim. Ele falou, sempre foi ter convosco, pregando Jesus e esse crucificado. Ele só pregou o evangelho que foi revelado a ele, que era o evangelho da liberdade, sem Torá e sem Taná. É o evangelho da incircuncisão. O evangelho que nós temos hoje é o evangelho da circuncisão, evangelho envolto em judaísmo. A mesma pergunta que eu fiz para o Edson, eu faço para o senhor Isaías. Vamos lá. O que Marcião ele fez foi o seguinte, foi construir, né, um cânon, seria uma lista de livros que desse base para a tese que ele defendia, sendo que essa tese não é dele.
né? Isso ele já é influenciado pelos gnosticismo. O gnosticismo já tinha essa ideia de que o Deus de Jesus, né, o próprio Jesus, como Deus, né, manifestado em carne, que nem é exatamente carne, mas seria uma aparência de homem, seria não o Deus do Antigo Testamento. Então, os gnósticos já tinham esse dualismo, né? Esse Deus Jeová é o Deus, um Deus, o Pai de Jesus é outro. Já tinha Valentino, já tem, outros, o gnosticismo já tinha. Então, o Marcião, ele aderiu a essa ideia, achou interessante, e no afã de romper com o judaísmo, que era também um interesse de muitos, né? Ele conseguiu muitos adeptos, e era necessário eleger livros utilizados pela igreja que pudessem sustentar a tese dele e ignorar outro. Então, o Edson ele vai falar, não, só existia a Bíblia maçonita. Isso é questionável. Porque os 4 evangelhos, eles já eram conhecidos, sim. Para você ter uma ideia, tem um manuscrito mais antigo do Evangelho de João, que data do ano 125, que é o P52. E Marcião não aceitou o Evangelho de João. Ele elegeu um evangelho de Lucas. Tem na minha reconstrução o Evangelho de João. Então ele faz aí um misto de Lucas e algumas partes de João. Veja bem, João, o Evangelho de João foi escrito por um marcionita. Tenho absoluta certeza disso. Com exceção do capítulo 1 ou 2, que é um bode na sala. E ele termina em São João 17. É o maior livro da revelação do Pai. Ele falou coisas ali que só um marcionita sabe. Falou, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, somente é que o Filho quiser revelar. Vai ser de baixo, sou de cima. Vai ser desse mundo eu não sou. Eu não aceito o testemunho de homem, não aceito de João Batista. Quem testifica de mim é o Pai, e eu testifico do Pai. O meu Pai é o Deus verdadeiro, que vocês não conhecem. Então, ela realmente, está na reconstrução da Bíblia, um adendo, na reconstrução está o Evangelho de João. Ele é escrito por um marcionita, tenha certeza disso. Ele é escrito por um marcionita. E agora, Mateus, os sinóticos, foi trazido à tona pelo bispo Irineu, ele nunca disse de onde trouxe isso. Então, está cheio de falcatrua, de mentira, nesses sinóticos. Tem o nascimento virginal, você pode ver que no livro de João não tem o nascimento virginal. No livro de Marcos, que é um antigo, não tem esse nascimento virginal. Mas colocaram lá em Lucas, né, em Mateus, o nascimento virginal. Aonde que você pode entender na sua cabeça que Jesus disse que desceu do céu, né, e que ele é de outro mundo, e que ele tenha nascido virginalmente, e que essa mulher depois ainda se tornou virgem de novo. É inconcebível isso. Isso aí foi inventado pela Igreja Católica, tirado de outros mitos, né? Não existe esse nascimento virginal. Ele desce do céu com aparência, ele é um espírito vivificante, ele desce do céu com aparência humana e fica 12 meses com a gente aqui. Ele mesmo falou, assim para João Batista, 12 nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Bom, João Batista sabia que ele era maior que ele, tá? Vamos pensar. Quando ele fala 12 nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista, ele se exclui do nascimento virginal. Ele não é nascido aqui. Ele falou, carne é carne, espírito é espírito. Eu sou espírito. O próprio apóstolo Paulo dele. Ele é um espírito. Só fazer uma pergunta. Jesus falou que era espírito? Sim. Onde? Nas cartas de Paulo. Onde? Não, Jesus, não. Aí Paulo falou, então. Eu estou perguntando Jesus. Onde que Jesus falou que ele era espírito? Aí depois você pode postar o texto. Aí depois você posta o texto que Paulo falou que Jesus era espírito. Sim. Você acredita que Jesus morreu? Qualquer evangelho. As cartas são de 50, 70, antes de qualquer evangelho.
As cartas de Paulo... Não, tranquilo. Não, mas tranquilo, nós sabemos alguma eu coisa... Tô querendo saber, eu estou querendo saber qual texto onde está narrado que Jesus disse que ele era o Espírito. Se tem isso no Evangelho, que isso tem na Bíblia, ou então nas cartas de Paulo. Se Paulo disse que Jesus tinha dito isso, cita para nós o texto, que eu achei interessante isso aí. Não, o próprio Paulo diz só assim... curiosidade, só para não saber. Você acredita que ele morreu? As cartas de Paulo é antes de qualquer evangelho. Sim, eu sei disso. Jesus morreu na cruz. Ora, o Senhor é Espírito. Só há um Espírito. Só há um Espírito. E se você olhar as cartas de Paulo, ele fala muito sobre o Espírito. Mas da onde você está tirando essa ideia que o Senhor é Espírito e ele está falando de Jesus? Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, tipificado por Cristo, é espírito vivificante. E o próprio Jesus disse: espírito é espírito e carne é carne. Ele não é carne. Jesus não é carne. Jesus, ele desceu do céu com aparência humana. É o que Tertuliano sempre quis, provar que Jesus era humano. Então, quando diz lá em Filipenses, não teve usurpação de ser igual a Deus, antes ele criou a si mesmo e tomou a forma de um homem. Deixa eu fazer, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios está correto ou só esse pedaço aí que você leu? Não, todo capítulo 15 está correto. Então, como que o Espírito morre e ressuscita? Mas isso aí está no começo, não está? Ele falou, olha o que todo mundo traz para mim aqui. Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não ressuscitou da forma que vocês querem entender. Ele ressuscitou dos mortos. Não, a questão você falou que Jesus era espírito. Eu quero saber como que o espírito morre. Se ele era espírito, como que ele morreu? Mas ele não... É o termo aí do cético. Ele parecia morrer, mas não morreu. Ele não morre. Ele não morreu. Ele foi crucificado. Então, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Ele foi crucificado? Foi pregado naquela cruz? Na cruz foi uma pessoa com aparência de Cristo, que eu não vou entrar em pormenores aqui. Cristo foi com a sua aparência, e o espírito que estava lá dentro era do Deus do Velho Testamento. É igual o islamismo fala, que alguém morreu no lugar dele? É essa a ideia? Se você olhar no Evangelho de Barnabé, por exemplo, diz que Judas Iscariotes, ele está dizendo, alguém colocou em mim, ele lá, o Cristo, colocou em mim a aparência de Jesus. E nos apócrifos diz o seguinte, nos apócrifos não, na Nag Hammadi, diz que quem morreu lá foi um substituto com a sua aparência, porque ele não morre. Em Filipenses 2 não fala que ele foi obediente até o fim, a morte de cruz? Foi obediente até o seguinte texto que você estava citando. Vamos lá, então. Veja bem. Antes de se aniquilar a si mesmo, tomou... Isso. Continuando esse texto. Agora, o segredo está no de baixo. A sua forma em um homem, né, tornou obediente até a morte de cruz. A forma de Cristo foi colocada num homem lá, para enganar os arcontes e para enganar também esse mundo. Porque a missão de Isocrates era libertar os espíritos aprisionados. Ele precisava ir para o Hades, libertar os espíritos aprisionados. Para isso, para o Hades abrir a porta, ele teria que enganar os arcontes para que eles pudessem abrir o Hades. Quando o crucificado morreu com a aparência de Cristo, o Hades se abriu e quem entrou não foi o crucificado. Quem entrou foi Isocrates e libertou os espíritos aprisionados. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Na realidade, ele parecia que era ele que queria morrer, mas na realidade não era. Isso é docetismo. É justamente o que Márcio falou. Márcio admitia que Crestos era um fantasma, não era um homem. Ele passava no meio das pessoas,
ele levitava, ele não comia, ele não piscava os olhos, ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele não dormia na terra, né? E assim por diante. Ele era como se fosse um fantasma, mas, porém, com aparência humana. Como que a gente pode acreditar que a salvação vem por meio do sacrifício de Jesus se não houve sacrifício? Tipo... Não, a salvação não vem por sacrifício. Não, mas João 3,16. Paulo não falou isso aí, não. Paulo falou mas assim, João 3,16, João 3,16. Não é por sacrifício de ninguém, não. Mas João 3,16, ele não deu o seu filho unigênito para que deu. Como é que ele dá o seu filho unigênito? É o que dizer o que eu. Ele deu seu filho unigênito, trouxe para a terra aqui, ele trouxe seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse dar não é 10. Você entende que esse dar é crucificar ele? Se o próprio Senhor João 17, pensa bem, Edson, em cima dessa questão aí, que você disse que não foi feito sacrifício, quero ler um texto aqui de Paulo e o senhor explica para mim. Romanos 5, versículo 9, do partido 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, entretanto, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Eu li Romanos 5, do versículo 8 até o 11. Que está falando que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Não existe esse versículo na Bíblia maçonita. Isso aí é um adendo da Igreja Católica. Mas qual é a prova? Eu gostaria que o senhor trouxesse aí academicamente a prova, porque se você falar... Não, mas a prova... Cadê a prova? Veja bem, o que eu estou te falando é o seguinte... Não, por exemplo, eu vou falar para o senhor aqui, tem um texto na Bíblia, lá em 1 João, capítulo 5, que fala que são 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Eu digo para o senhor que esse texto aí é espúrio, ele não existe. Eu tenho como mostrar, eu tenho uma fonte aqui acadêmica para falar para o senhor. Entendeu? Porque a pessoa não pode pegar um texto aqui e falar, esse texto aqui é espúrio, não existe, é acréscimo. Quando você fala que é acréscimo, você tem que ter algo academicamente para provar. Vamos pensar o seguinte, por que as cópias mais antigas são do século IV, depois do Concílio de Nicéia? Por que não teve cópia antes lá do Concílio de Nicéia? Que é justamente isso aqui, essa reconstrução da Bíblia maçonita é baseada no livro de Tertuliano no ano 200. Agora, a Igreja Católica, ela fez um monte de adendo. Hoje vocês estão todos confusos, porque tem mais de 50 mil denominações, justamente isso, por essa bagunça. Você acredita nisso, outro acredita naquilo, aquilo outro, pega um versículo a colar. Não, aí tudo bem. Eu não estou discutindo crença das outras igrejas. Eu quero saber o que eu estou perguntando para o senhor como que eu vou acreditar que a sua Bíblia é verdadeira e essas outras é falsa, academicamente? Que eu estou falando. Se alguém fala para mim, por exemplo, se você fala para mim, esse texto aí não existe, esse texto foi acrescentado, né? Ou esse texto aí foi colocado. Então, você tem que me mostrar um códex, um pergaminho, alguma coisa para que eu possa me basear. Kleber, não vamos ser ingênuos, né? Os caras ganharam do maçonismo e do gnosticismo. Quem ganha a guerra conta a história do jeito que quiser. Eles deixaram lá o que realmente se alinhava com Não, mas isso aí é uma dedução que o senhor está dando. Não, mas é isso que eu estou falando. Qual a dedução? Por exemplo, a Nag Hammadi está nesses 6 mil manuscritos? Não estão. Mas ela não existia? Existia. Então foram proibidos, mas elas existiam. A Igreja Católica tem a biblioteca Nag Hammadi lá nos seus
nos seus manuscritos? Não tem. Porque mas o Edson, eles só deixaram lá o que realmente eles quiseram que ficasse. Mas é que os livros de Nag Hammadi eram produzidos por gnósticos, não por cristãos ortodoxos. Isaías, gnóstico não era proibido. O gnosticismo, até então, no começo, você podia ser gnóstico, você podia ser ortodoxo, né? E gnóstico. Tanto é que Valentim, ele quase ganhou para ser bispo da Igreja Católica. E Márcio também, ele era ortodoxo, mas tinha aquela base gnóstica, não era proibido. Não era proibido. Agora, depois... Vai emendando a sua fala e responde por que Marcião foi excomungado em 144. Ele não foi excomungado. Da onde você tirou isso? Você tirou da Wikipédia? Ele não foi excomungado, pô. Aqui no Brasil, ninguém conhece nada sobre Márcio. Nos Estados Unidos, é matéria acadêmica. Eu trago aqui 20, 200 nomes de Então, livros, ele não foi excomungado da Igreja de Roma? Em 1144? Não, de modo algum. Ele era bispo de 142 a 152. Olha aí no Google os bispos da Igreja de Alexandria. Ele é o 8º bispo da Igreja de Alexandria. Pode olhar aí. Ele é o 8º bispo. Agora, quem ganha a guerra conta a história do jeito que quiser. Diz que foi excomungado, profanou uma virgem, e citam lá que Policarpo disse que ele era primogênito de Satanás. É isso que ele esconde de Márcio. Mas ninguém conhece a fundo o que ele fez. Pô, Tertuliano disse que ele evangelizou o mundo inteiro daquela época. Ele fez um cânon, pô. O primeiro cânon. Ninguém dá essa razão para Márcio, ninguém o coloca como pai do... Para mim, ele é o pai do Novo Testamento. É ele que fez o primeiro... O Edson, esse 8º bispo de Alexandria aqui, ele é chamado Marciano de Alexandria, que foi bispo de 142 a 152. Deixa eu ver aqui. Ele... morreu no 6º... Também, morreu em janeiro de 152. Não parece ser a mesma pessoa. Pelo menos não é. Mas é a mesma pessoa. É que vocês não querem que seja, né? É a mesma coisa seguinte, né? O Evangelho de Lucas. Vou lá, te dar um exemplo. A Bíblia Maçonita foi feita em 120 a 144. A data exata ninguém sabe. Pô, e o Evangelho de Lucas, que é uma cópia grossa do Evangelho do Senhor, tem uma dedicatória para Teófilo, né? Como o livro de Atos tem. Teófilo, quem que é? Um bispo da Antioquia, teve seus bispados de 166 a 188. Então, o Evangelho de Lucas tem a sua data de 166 a 188. A Bíblia Maçonita, 142, de 120 a 144. Como é que Márcio poderia adulterar o Evangelho de Lucas se não existia o Evangelho de Lucas? Aconteceu o contrário, eles pegaram o Evangelho do Senhor e adulteraram o Evangelho do Senhor. Esse que é o problema. E vocês, desculpe eu falar, vocês estão na arapuca da Icar, porque teve duas... o cristianismo teve duas narrativas. Narrativa da patrística, bispo Irineu de León, né? Tertuliano, Policarpo, Eusébio e etc., Sapatota. E teve a narrativa dos professores de gnóstico, Márcio de Sinop, Valentim, Bacérix e Carpokrates. Vocês escolheram a narrativa da patrística. Paciência, ué. Por isso tem 50 Mas essa é a narrativa oficial, Edson. Isso aí todo mundo concorda. Só o grupo do Marcio. Me fala sobre o movimento marcionita no mundo, assim, como é que funciona, como é que tá isso ali? Para a gente... eu há 5 anos não tinha a Bíblia, uns 8 anos, quando eu comecei, não tinha a Bíblia maçonita. Se colocava no Google, não existia nada sobre Márcio. Hoje já tem. Tem vários, né? Eu pertenço a um grupo americano, né?
por várias pessoas que já tem igreja maçonita se formando nos Estados Unidos. Aqui não tem. Agora, depois que eu terminei a reconstrução da Bíblia maçonita, eu não. Eu ajudei o Edon Koza e o Daniel de Gemar, 2 americanos, né? E gastei bastante tempo para reconstruir. Agora, eu estou na outra etapa, de difundir o maçonismo. Mas o verdadeiro maçonismo, que nós temos aí é meia boca, né? O pessoal que veio, aprendeu comigo alguma coisa e parou naquilo e desenvolveu o maçonismo para si só. Nós vemos vários grupos aí. O senhor Kreber aí, tem um tal de Ed aí, né? Eu vi até o debate dele. Ele se considera maçonista, meia boca, né? Infelizmente. É isso que eu ia falar, Edson. Ele aceita a Bíblia inteira, pelo Novo Testamento. Ele só ataca o Antigo, mas ele considera os evangelhos. Mas eu vi o debate dele e do Kreber, ele não respondeu nenhuma das 5 perguntas do professor. Não respondeu. Ele fala tanto do pai dele, mas pergunta para ele de onde veio o pai dele. O pai de Isocrates, ele não sabe. Ele se pega na parábola dos lavradores maus, que não existe na reconstrução da Bíblia maçonita. Então, é um maçonismo meia-boca. Então, quer dizer, eu debati com ele aí faz uma questão de uns 3, 4 dias lá. Estou tentando ver se eu mostro para ele que o maçonismo que ele prega não existe esse maçonismo. O maçonismo não acredita na inerrância da Bíblia. Outra questão também, por que Paulo, como você está falando que Paulo ele não tinha essa ideia de ter como palavra de Deus, né, o texto do Antigo Testamento, por que Paulo disse para Timóteo que essa escritura, o Antigo Testamento, era uma escritura útil para o ensino, para a exortação, e etc, etc, etc. Que ele permanecesse lendo essa escritura que tinha sido instruído pela sua avó. Como que você entende essa questão? Isso aí não é evidência que mostra que Paulo entendia assim? Professor Kreber, as pastorais, Pedro, Tiago, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, não são Paulo, não são de Paulo. Tranquilo. Paulo. Sabe por quê? Então vou usar essa aí. Eu vou usar outro texto, então. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ou no capítulo 3, no último versículo, ele diz assim: anulamos, pois, a lei, quer dizer, a Torá, por causa da fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, que é a Torá, né, que é os 5 primeiros livros. Olha, Kreber, Paulo diz que o Velho Testamento é esterco, tá? Ele diz assim... Não, esse texto que eu li para o senhor aqui, Paulo escreveu aí aos Romanos. Ele disse que a Torá tinha que... Vou te mostrar de novo que não tem. Livro de Romanos, quase que a gente exclui ele. Tem mais camada católica do que qualquer outro livro. Porque, foi tanta camada católica colocar no livro de Romanos e quase que a gente não coloca. A gente teve que dar uma peneirada. Eles tiveram, né? Eu não tenho esse... Eles tiveram que dar uma peneirada tão violenta que não tem. Não adianta você ficar me citando aqui Romanos, que realmente não tem. Tem algumas coisas. O Romanos, aqui para nós, termina no capítulo 12, quando o Paulo diz amém. Né? Mas está cheio de interpolação. Eu quero que você entenda que a igreja ortodoxa, ela imputou um monte de coisas nessa Bíblia aqui, pô. Essa Bíblia aqui é uma coxa de retalhos. Por isso que nós temos 20 mil denominações hoje, 50 mil denominações. Você tem debate aí até o resto da sua vida, né? Você vai ter debate, um fala desse jeito, outro fala do outro, e usa a mesma Bíblia. Eu já não uso a mesma Bíblia que vocês. Eu uso assim, Marcião, ele divergia da ideia dos seus contemporâneos também, debatia, igual nós estamos debatendo aqui, o debate é comum. Concordo, mas ele é imbatível. Só um minutinho, eu quero
pedir o pessoal aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o botãozinho de notificação, compartilhe essa live aí com outras pessoas. Tem um canal do Isaías Navi, né, que ele está começando uma nova etapa lá no canal dele novamente. Agora ele vai falar do canal dele. Tem um canal do Edson Marcionito, os irmãos podem conhecer. Tem meu amigo Miranda, né, o senhor Miranda. Visita lá o canal do senhor Miranda, que é um canal abençoado, muito conteúdo lá. Lembrando aí do nosso amigo Ronaldo Lima, visita o canal dele, que é uma benção. Queria dar um espacinho para vocês falar um pouquinho do canal de vocês, aí depois cada um faça a consideração final sobre essa temática de hoje. Fala aí, Isaías. Bom, meu canal aí o pessoal conhece, o pessoal que está aqui, eu acabei de fazer uma live lá também. Isaías Navi, Círculo da Terra, né? Agora eu estarei falando sobre teologia, todos os dias, 18 horas, né? E pretendo também fazer lives com convidados. O irmão Edson aí quiser ir participar lá do canal também, para a gente falar mais sobre esse assunto. E também pretendo aí entrar num debate com o Ed que adora me desafiar aí e fala um monte de coisa a meu respeito. Ele me aguarde, quando a gente vai nos confrontar aí futuramente. E é isso. Se inscreva aqui no canal do professor Kleber Guedes, quem está assistindo a live. Né? Acredito que muitos já se inscreveram, né? E vamos ver como vai ser aí futuramente. E depois fazer um react aqui dessa live aqui, futuramente, amanhã ou depois, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, prazer em conhecer, Edson. Irmão Edson, fala um pouquinho do seu canal. Bom, o meu canal cada um de vocês Edson Gomes, o Marcionita, né? Eu já estou há algum tempo. Deu uma paradinha que eu estava no Kauai, né? Aí eu parei lá, que tem muita coisa. E eu vou me dedicar daqui para frente no canal, né? Eu queria saber se você pode me mandar. Eu queria postar esse vídeo aqui no meu canal, né? Se você puder me mandar. O senhor pode baixar depois aí e pode postar no seu canal à vontade. Irmão Edson, o senhor faz agora a sua conclusão sobre essa temática de hoje, depois Isaías Navi vai estar fazendo a conclusão. Nós já estamos aqui com 1h30 já, o tempo passa rápido. Legal, deixa eu concluir. Bom, Kleber, né, muito obrigado pela oportunidade. Isaías, é um prazer conhecê-lo. Eu quero falar da sua elegância no debate, tá? Foi bastante elegante, tá? E com a sua elegância, você abriu uma porta para quando você quiser que eu vá falar sobre marcionismo, eu estou à sua disposição, tá? Eu agradeço, né, a sua elegância no debate. Isso não é normal, né? Tem muita gente que já parte para a ofensiva, né? O pessoal, né? Então é isso. Muito obrigado a todos, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Né? E estou à disposição aqui, né? Deixa eu só fazer uma adendo. Quando eu colocar no meu canal, o Marcionita, esse vídeo, eu vou dar de graça um PDF da Bíblia Marcionita, tá? Para quem quiser, tá? Maravilha. E aqui também, se alguém aqui, o professor, se alguém se inscrever no seu canal, e, né, eu também vou dar um PDF para essa pessoa da Bíblia Marcionita, de graça, tá? Eu costumo vender, porque eu não tenho um trabalho fixo, né? Então eu costumo vender, mas vou dar de graça. Então, só anuncia isso. Se alguém quiser, o PDF é só se inscrever no seu canal aí. E o senhor me fala aí o WhatsApp dessa pessoa que eu mando para ele o PDF, tá? E para Isaías também, certo. Se ele quiser, à disposição. Maravilha. Eu tenho o Edson, eu baixei aqui uma edição, você deve conhecer. Peraí. O nome é em inglês.
É The First New Testament. É o primeiro Novo Testamento, cânon cânon escritural, né, de Marcion, de Jason de Bedum. Aí ele fala, parece que ele tem a reconstituição, mas tá tudo em inglês. Eu tenho essa reconstrução também em português. Se quiser, eu mando para você. Só coloca aí, dá o seu WhatsApp. Eu dou essa reconstrução em português. Tem um prefácio com muitos comentários aqui. Eu baixei essa semana, achei na internet. Não sei se você conhece. Jason de Bedum. Conheço, sim. Eles participam do nosso grupo americano, né? Eles têm uma boa iniciativa, têm um bom marketing, mas a Bíblia... Não é falando mal. A Bíblia deles, a nossa é feita pelo Edward Posat, né? Eles simplesmente pegaram um site americano, né, que tem a reconstrução, e eles chupinharam. A nossa não, nós ficamos aí 5 anos, né, reconstruindo com esse cara aí, que eu acredito que é a maior autoridade sobre o maçonismo, que é o Edward Posat. E o Daniel de Germar, ele que traduziu, né, ele que fez o Evangelho do Senhor e fez o mito maçonita, né. Então, eu estou bastante alicerçado. Esse pessoal está lá no nosso grupo americano. Se alguém quiser também pertencer ao grupo americano do Facebook, deixe seu WhatsApp. Irmão Ed, o senhor quiser falar mais alguma coisa aí, fazer sua conclusão sobre a temática, esteja à vontade, tá bom? E uma curiosidade também, vocês são politeístas? O segmento maçonista tem que eu vi você falando aí de 3 deuses. Vocês entendem qual é diferente a expressão Deus? Veja bem, o que nós entendemos é o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como Deus verdadeiro. Nós acreditamos que existe um Deus supremo e um Deus menor, que é o Jeová, né? Certo? Ele vai alcançar a salvação? Para nós vai. Agora, os filhos dele, que são os príncipes potestades desse mundo, já estão condenados. Jeová, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, porque realmente ele não conhecia a mensagem de Isocrates, né? Paulo disse assim: o mistério de Isocrates foi escondido até dos arcontes que criaram os céus e a terra. Então, a mensagem que não tinha. Tanto é que todo mundo ficou abismado, né? Quando Crassus veio aqui, todo mundo pensava que era um homem comum, né? Na realidade, ele era um espírito vivificante em forma de homem. Como o Deus Velho Testamento é dito, né? Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura no anjo de luz. Você pode ver que o Deus Velho Testamento, ele é o terceiro anjo. Está falando com Abraão, ele se transfigurou no anjo de luz. Mas ele não é um anjo de luz, é um ser disforme. Ele tem a cabeça de leão e o corpo de serpente. Era um ser horrível, né? Ele, na minha concepção, ele é um dragão, infelizmente. Ele joga fogo pelas suas narinas, né? Ele é um dragão. Mas ele se transfigura no anjo de luz. Ele é o terceiro anjo que falou com Abraão, né? Como ele pode se transfigurar no anjo de luz, Isocrates se transfigurou num homem. Só que ele não deixou de ser fluídico. Ele levitava, andava sobre os mares, ele passava no meio das pessoas, ele não tem... Muita gente, eu dou risada quando eu falo assim, eu não tenho dinheiro que na minha cabeça, diz que ele era pobre, não era isso. O problema é que ele não pernoitava na Terra. Ele aparecia e desaparecia. E o pessoal diz, não, é porque ele era pobre. Não. Ele ficou 12 meses com a gente, nem um dia mais, nem um dia menos. Não existe esse nascimento original. Do mesmo jeito que ele subiu, ele desceu. Eu acho muito importante São João 17. Ele diz: Pai, já cumpri minha missão, estou indo embora. Eu não estou mais no mundo. Mas vocês entendem que depois disso ele foi crucificado. Então, será que Cristo realmente ele está mentindo quando ele diz: Pai, cumpri minha missão? Eu não estou mais no mundo, né? Então é isso. Só que tem muita... O marcionismo é muito grande. A gente abordou aqui 0,01%, né? Mas eu agradeço pela oportunidade. É um grande começo. O canal sempre vai estar aberto aí, se você quiser participar.
Eu elogio a elegância de vocês dois, tanto da mediação do Kleber como do senhor Isaías. Continua à disposição, na hora que vocês quiserem. Tá certo. Tá bom? No nosso canal aqui, a gente sempre dá liberdade pessoal defender suas teses, a gente faz alguns questionamentos para que haja resposta, porque as perguntas que eu fiz para o senhor são perguntas que muitas pessoas, se tivesse a oportunidade, ia fazer para você. Então, você teve a oportunidade de responder para essas pessoas. Isaías Navi, você pode fazer sua conclusão final a respeito da temática? Bom, eu acho que essa doutrina marcionita ela é muito difícil de convencer as pessoas com base nos textos bíblicos. Ela pode ter um apelo muito emocional, né? Se você pegar a passagem do Antigo Testamento, que você vê Deus atuando com o juízo, ou usando Israel como instrumento de guerra contra povos e determinando maldições para aqueles que desobedecem à lei, e etc., pode se levar a pessoa que não tem um conhecimento a acreditar nisso, que aquele Deus não é o mesmo de Jesus. Então, por aí, você pode convencer alguém nesse sentido. Porém, você vai ter que, como eu disse já aqui, vai ter que jogar fora a história, né? Jogar fora toda a trajetória do Messias, negar que ele é um ser humano, tá? Negar a humanidade de Jesus, algo que é já previsto nas cartas de João, né? Que o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne, que também o Edson vai dizer que é um acréscimo católico e tal, mas isso já é um combate a essa doutrina docética, que afirmava que não aceitava a humanidade de Jesus, né, que ele teria que ser alguém, teria um corpo aparente ou algo assim. Nega também o sacrifício de Jesus na cruz, né, a morte, o sofrimento de Jesus. E também nega a ressurreição de fato, né? Quer dizer, é uma doutrina que, para mim, não é cristã. Tanto que os cristãos não aceitam isso, né? Então, é isso que eu vou dizer. Apesar de ter muitas variações desse pensamento na internet que eu tenho visto, né, e pretendo dialogar com essas pessoas em debates, tá, também. E é isso aí, pessoal. Para mim, é muito simples de derrubar essa ideia, porque você tem aí os textos e eu vejo que Marcião, ele sim teve que tirar as partes, negar o Evangelho de Mateus, negar o Evangelho de Marcos, para poder validar o que ele pensava. Não acredito que a Bíblia marcionita seria a Bíblia original. O que ele fez foi juntar uma lista e falar, não, essa lista aqui está certa, o resto está errado. É isso que ele fez. Mas que os livros já existiam, sim. Tanto que o que nós sabemos de Marcião, Tertuliano, Irineu, Epifânio e Salamina. Justino, alguma menção ao Justino, todos eles vão entrar em acordo, toda a história, tudo que se sabe, é que Marcião reuniu o que lhe foi conveniente para defender a tese que tem influência gnóstica de um Deus diferente do antigo, um Deus novo. Seria um dualismo, né? Podemos entender como dualismo, e o docetismo também, né? Quando você diz que Jesus não nasceu, ele veio do céu direto para a terra, não morreu na cruz, apenas alguém morreu no lugar dele, algo também defendido pelos muçulmanos. Tudo aparência, tudo nada real, e isso aí não é cristianismo. Sinto muito, mas não é. Paulo fala que a nossa esperança é que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a esperança do cristão. Se isso é aparente, não é real, então de que valeu? Então, é isso aí. Já falei muito. Então, pessoal que está assistindo aí, vocês que tiverem interesse de adquirir a Bíblia marcionita aí pelo irmão Edson,
Eu vou deixar meu WhatsApp aí nos comentários. Aí depois vocês mandam mensagem para mim que eu passo o zap de vocês para ele e vocês podem, então, estar adquirindo. Obrigado a todos que assistiram essa live. Obrigado, Isaías Davi. Obrigado, irmão Edson. E que Deus abençoe. Em breve a gente estaremos aí novamente com participação do Isaías, do Edson, se assim for possível. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá bom? Beleza. Shalom. Deus Shalom. abençoe a todos. Até a próxima.